Nós temos um setor aqui em nossa casa que chama atendimento fraterno. O nome já disse o que é. Nós atendemos diariamente, por telefone, por internet e pessoalmente. De 8 a 9 horas, nós temos uma pessoa que aqui fica para atender quem precisa. 9 às 10, 10 às 11, 11 às 12. 2 às 3, 3 às 4, 4 às 5. 6 às 7. Temos pessoas preparadas, psicólogos, que entendem da psique humana, e espíritas, que entendem da psicologia do espiritismo. Então, nós nos dedicamos a atender. Nós temos uma equipe e estamos reformando-a para agora, em janeiro, aumentarmos as possibilidades. É que vale dizer que a nossa fila da semana vai sofrer uma alteração, porque cada dia são mais pessoas necessitadas, aflitas, encaminhadas por almas amigas. E o tempo que eu, no caso, disponho, ou qualquer um dispõe, algum médium, é 1 hora, digamos. Eu aqui coloco terça, quinta e sábado, entre 7 e 8 horas, para atender quem aparecer com o problema que for, sem preconceito. Não precisa ninguém intermediar, basta chegar, eu atendo. Mas como diariamente aumenta, já estamos atendendo uma média de 90 a 110, agora vem veículos de outros estados, ônibus, 30, 40 pessoas, e eu tenho o prazer de atender. Alguém vem, por exemplo, do Rio Grande do Sul, e eu então digo assim, hoje eu não vou atender. É o máximo da indignidade. Eu então atendo, mesmo que esteja rastejando, só nos dias que eu não posso, porque aos 96 anos, por incrível que pareça, também eu adoeço, também eu tenho dificuldade, também eu tenho que trabalhar na instituição em que eu me alimento, em que eu vivo, para não ser dependente da caridade alheia. Anualmente eu dou uma pequena importância ao centro para que alguém não diga assim, é bom, mas a gente é que sustentava ele. Não pode dizer isto, porque eu dou uma importância a que está o presidente ouvindo. O tesoureiro deve estar por aí ouvindo também. A importância anual maior do que se pagasse uma cota mensal. Porque eu sou aposentado, não bebo, não fumo, não jogo, não vou à batucada, nem à balada, nem nada, não sou baleado, não sou nada. O que é que eu faço com o dinheiro? Deixar para o centro. Mas eu sou da teoria assim, não deixe, dê. A gente deixa porque não pode levar. Porque muita gente, se pudesse, levava. E abraçado, no último vestido, e no anel, nada, largue tudo aí. Porque tudo isso é relativo. Então, para ter dignidade e não viver da mediunidade, porque pessoas querem até me dar salários, eu nunca aceitei. E todos a quem eu estou falando são as minhas testemunhas. É só alguém dizer, não, eu já dei a ele isso, dei aquilo, eu dei uma joia. Se deu, eu encaminhei imediatamente para a tesouraria e está no cofre. Porque não aceito, não preciso. Como dizia uma amiga minha, não sou aleijado, estou um pouco aleijado de uma perna, um presente que um médico me deu. Eu fui fazer uma terapia e ele fez uma terapia que eu fiquei aleijado o resto da vida, terapeuticamente curado. Porque o problema eu curei, só fiquei aleijado, não é nada demais. Então ele disse assim, como se foi? Eu disse, A-L-E-I-J-A-D-O. Não diga, digo. E mostrei a ele o pezinho que ele entortou. Eu era normal, até 3 anos atrás. Então eu tive uma dor muito grande, fui a uma clínica de dor para ele fazer a terapia e levei a documentação, todos os exames, as radiografias, os demais exames. E ele me disse, não precisa não, deite aí que eu vou lhe aplicar uma injeção. Eu disse, mas doutor, o senhor sabe qual é a hérnia? Não, eu tenho ideia. Eu digo, mas não é ideia não, o senhor com sua ideia pode me matar. Eu quero saber se o senhor sabe o que é que eu tenho. Sei.
O que é que eu tenho? Hérnia. Aonde? Porque são muitas vértebras. Edivaldo, você não confia em Deus? Confio, mas no Senhor não confio. Não tem nada que ver Deus com ele. E o homem diz assim, eu vou lhe aplicar uma injeção, vai passar na hora. De fato, a terapia, a injeção ainda não acabou, a gente já melhora. Eu já tinha feito 3 vezes, 2 vezes no Hospital Sírio-Libanês do São Paulo, e sabia que era uma técnica delicada, era uma cirurgia, mas ele era tão deputado que não precisava. Eu fiquei com vergonha de sair, eu digo, isso é uma indelicadeza, e para ser gentil eu deixei. Quando eu me deitei, o homem apalpou uma área próxima ao cóccix e aplicou a injeção e disse para ele, o senhor acaba de me aleijar. Porque eu ouvi a agulha romper o ciático. Então, o dedo polegar esquerdo caiu. Entrou no chamado equino, o dedo de cavalo cai. Então, quando ele vai andar, a gente tropeça. E toda vez que tropeça, cai. Eu caí 12 vezes. Chegou a 13, que é o número da sorte, mas ainda não veio o número 13. Eu estou esperando. Deve ser o número da morte, porque melhor sorte do que essa é só morrendo. Mas estou muito cuidado, porque dizem que o que mata velho é queda. Como eu não sou velho, aí estou aguentando. Pois bem, meus amigos, fiquei com um problema. Mas pensam que eu desanimei? Absolutamente. Telefonei para ele e disse, olha, estou aleijado. O senhor é responsável, é culpado, porque eu lhe avisei. Agora, felizmente, sou eu. Não vou dar queixa do senhor, porque eu tenho testemunhas que estavam comigo, que me acompanharam no consultório. Eu só quero lhe pedir que haja com dignidade. Para atender uma clientela muito vasta, não faça de qualquer jeito como fez comigo. Eu não vou denunciar o senhor. Alguém fará isso por mim. Eu não preciso denunciar. Não me interessa ver o senhor sofrer, mas interessa pedir ao senhor para não fazer sofrer os outros. E fiquei numa boa. Cada dia estou pior, ou melhor. Porque só nos acontece o que nós devemos a Deus. Se eu não devesse, não acontecia. Então me resignei. O meu médico de São Paulo me disse, se você tivesse chegado no dia seguinte, eu conseguiria uma cirurgia do nervo. Mas depois de um mês, eu disse, pois é, graças a Deus a minha ignorância era tanta que eu não sabia. Aí não fiz. Ele disse, você não se importa? Não, eu digo, não. E aqueles que não podem andar? Eu posso calçar sapato, um aparelho, e os que não podem? Os que têm sapato e não têm perna. E então levei na filosofia. Daí o Espiritismo oferece-nos o atendimento fraterno. Pessoas que se dedicam a recepcionar. A partir de janeiro, as pessoas que desejarem uma entrevista, vêm, falam com o entrevistador, com o atendente fraterno. Se a pessoa precisa de falar comigo por esta ou aquela razão, ele avalia e encaminha, mandando um bilhetinho que o nosso atendimento fraterno recebe na fila e eu atendo. E a fila eu reservo para os autógrafos, porque são muitos. Como é que eu posso fazer 3 coisas em 1 hora? É impossível, não é? Às vezes tem 120 pessoas. Vocês calculem quantos minutos eu tenho que gastar com cada pessoa. 120 e 60 minutos, 1 hora. É quase 2 por minuto. E guardar de memória. Às vezes eu anoto o nome, mas guardar de memória porque a pessoa vem buscar a resposta depois. E nunca esqueci de nenhum. Leio tudo a carta que me mandam. Também não posso responder carta. Se eu ficar no computador respondendo carta, não faço mais nada. Tenho que psicografar, uma média de 3, 4 horas. Depois que eu estive adoentado, passei a ter um ligeiro tremor do sistema nervoso simpático. Eu, como eu era um excelente digitador, agora eu sou um excelente catabilho. Estou pedindo esmola. Eu que era um bom digitador. Digitei todos os meus livros, 200 e tantos livros. Revisei-os todos, eu próprio. Mandei para a livraria, revisei depois de impresso.
de fazer a impressão final. O livro que os irmãos recebem teve 5 revisões e ainda aparece erro, porque o erro, dizia Monteiro Lobato, o erro é um diabinho que fica escondido quando a gente olha. Depois que publica, ele aparece. E é isso mesmo, a gente lê, está ótimo. Quando imprime, que pega o livro, olha ele, eu digo assim, não vou dar importância, pode morrer, porque agora só na próxima edição para emendar. Então há muito trabalho silencioso nos bastidores. A peça de teatro, quando chega, quanto mais perfeita, mais trabalhosa ela foi. Qualquer pessoa que faz qualquer coisa sabe que o trabalho oculto é muito maior do que o trabalho público. Então, se a pessoa tem problema obsessivo, problema de desencarnação, atividade de natureza psiquiátrica, nós atendemos com prazer. Mas se a pessoa deseja uma conversa amiga, infelizmente não dá tempo, porque entra na fila. Se eu conversar 5 minutos, 6 ou 8 vão ficar para depois. Aí também eu não aguento, porque eu chego 6 e pouco, 6h30, 7 horas, atendo, falando 1 hora, depois outra hora, depois outro atendimento, vai sair daqui uma carniça, pega aí e joga lá fora, porque já morreu e não se deu conta. Então, aqueles que desejarem realmente um diálogo sério, não é assim, eu perdi meu namorado, a gente perde namorado à vontade e nunca falta. É só a gente arranjar outro, perder um, pega outro, e acabou-se. E ninguém fique triste, porque tem uma média de 3 bilhões e 800 mil homens no mundo. E tem um pinguinho mais de mulher. Por isso que sobra um pouquinho. Elas estão para cá. Daí é a atividade da mulher quem ganha. A técnica de olhar como que não está olhando. Mas agora a fartura é tanta que a gente tem que olhar direito, porque senão pega 3, 4, e o que é que vai fazer? É uma tragédia. Mas o certo é dizer assim, meu Deus, deixa eu tropeçar daquele que vai me amparar na descida da escada, porque pode achar, muitos que vão empurrar. Amparar é difícil. Quero dizer, conecte com Deus. Ele é nosso Pai. Os bons espíritos têm interesse. Nós temos um atendimento fraterno para o consolo. Na fila, eu não disporei de tempo. Mas, assim, o atendente fraterno é uma pessoa preparada para ouvir. Conhece a doutrina, orienta. E, sendo dispensável, porque é um problema de tal qual natureza, ele fala com o responsável me manda. Nós temos muita responsabilidade. Por exemplo, a pessoa entra na fila, me fala um caso muito grave, eu não dou resposta na hora. Eu levo para casa, para os espíritos virem tempo me explicarem, darem a terapia, dizerem as palavras amigas. Quem é que não precisa de uma palavra amiga? Qual é a mãe que não tem uma mensagem para dar a um filho? Qual é o esposo? Qual é o filho saudoso que não gosta de dizer 2 palavras à mãe? Mas para isso precisam condições. Então não pode ser num ambiente tumultuado, com muita gente agitada. Tem que ser em determinadas circunstâncias. Uma cirurgia de apêndice se pode fazer até em pé e já mandar para casa logo depois do ato cirúrgico. Mas o transplante de coração não é a mesma coisa. Então tem uma graduação de problemas. Então, dialogando com o nosso presidente, nós discutimos o assunto, que era muito melhor a pessoa falar com o atendente, tem tempo, pode conversar 2 minutos, 10 minutos. Há pessoas que adoram fazer catarse do seu problema. Com o atendente, pode, porque o atendente tem tempo. Mas com nós outros, talvez não tenha tempo. O que não quer dizer que eu não possa receber. Eu recebo com infinito prazer. E sou um dos primeiros que chegam e o último que sai com o nosso presidente. Esperamos a última pessoa, porque pensa assim, eu quis falar e não pude. Não quis. Porque poder pode, é só esperar.
Todo mundo tem que sair. Então, o último que saiu, oi, Edivaldo, pois não. Então, atendo. Agora, infelizmente, não posso atender como todos gostariam. E quero ter o prazer de que cada vez sejamos mais a serviço do bem, convidá-los para participarem das atividades, do trabalho da Caravana Alta de Souza. O nosso trabalho de assistência aos idosos, aos quase suicidas. Nós temos mais de 30 ex-preparadores de suicídio, que se melhoraram, que se modificaram, e que está mostrando os benefícios de pessoas que melhoraram de perturbações com os passos que nós damos depois da reunião. Esta é a função precípua do Espiritismo, é fazer-nos felizes. Eu recebi um e-mail de um amigo quase da minha idade. Ele dizia o seguinte: nos últimos tempos, eu via seu semblante triste e me perguntava o que está acontecendo. O que está acontecendo é que está chegando a hora da morte, e eu não estou nada contente, quem já viu. Então, vou aproveitando cada momento. Mas nesse dia, que foi quinta-feira, ele disse: você estava alegre. Eu aí voltei mentalmente para ver porque era que eu estava alegre. É porque nesse dia eu tinha tido apetite e havia almoçado. E almoçado eu estava feliz e falava, porque eu estava doente, eu não me alimentava nenhum dos dias. Comia um pedacinho de pão ou qualquer coisa, mas vinha, às vezes, uma fome misteriosa. E eu tomava um cafezinho, que era a minha gasolina. A gasolina antes e a gasolina depois. E aí ficava jovem. Na quinta, eu tomei a gasolina antes, havia um café especial, então eu fluidifiquei meu café. Na hora de tomar, discretamente eu botei a mão assim, derramando fluidos, porque nossas extremidades são os pontos chuveiros, como um chuveiro. Então, os fluidos saem pelas extremidades. A gente morre das extremidades para dentro. Começa o frio glacial nos extremos, nos pés, nas mãos, nas coxas, depois da palpitação cardíaca. Não vou descrever bem direitinho, porque senão muita gente vai morrer aqui, vai achar que está sentindo. E então, o Espiritismo nos dá este conforto e ajudar. Como é comovedor ver chegar uma pessoa, como às vezes chega, com raiva. E com raiva de mim também, porque os obsessores inspiram. Olha para ele, olha a cara dele. Você está acreditando mesmo nesse sujeito? E a pessoa está ali rindo para mim, dizendo: isso é um farsante. Eu ouço as coisas. Quando eu digo qualquer coisa, ele diz assim: alguém falou para ele. Ele tem detetive. Tem muita gente aqui que ouve e conta. E então ele já sabe. E eu fico rindo. E a pessoa fica surpresa quando eu conto uma coisa que nem ele sabia. De vez em quando ele acerta mesmo. Até aqui, com os que moram conosco, acontecem, é da natureza humana. A pessoa é grandiosa quando é desconhecida. Daí o ditado diz: mas fulano é tão bom, leve para casa. E passe 2 semanas comendo no mesmo sal para poder ver, porque a gente se revela. Ninguém finge durante um largo tempo, não aguenta. Mesmo porque a mentira a gente esquece. Quem ouve lembra. E aí quando bate não dá certo. Daí a doutrina espírita não necessita de propaganda mentirosa. Não necessita de ilusão. É uma doutrina de paz, de harmonia, de fraternidade. Eu espero que com essas palavras, já em janeiro, até janeiro, vamos continuar como estamos, assinando os livros que a Diversidade fala. A partir de janeiro, que nós já seremos mais, já temos ônibus marcados para março, então vamos ter mais gente. E como eu desejo que todos saiam felizes, e hoje saiam contentes, quem tem namorado e está em dúvida,
pegue assim a mão dele com todo carinho e diga: "Hein, bem, o que é que você me diz?" Bote ele numa saia justa e fique olhando para o olho dele, porque o primeiro sinal, se ele pestanejar, está com outra. Aí aproveita a mão dada e dá um beliscão. Porque assim, mostra logo o que é que vai ser a vida conjugal. Então, vamos pedir a Deus para nos iluminar interiormente, para encher nossa vida de alegria. Temos tantos problemas insignificantes. Perdemos tanto tempo brigando com os outros, brigando por nada. Certa feita eu estava com a mágoa terrível de uma pessoa. E, de repente, a pessoa estava aqui, e eu com mágoa olhei e disse assim: "Mas como pode? Como é possível a pessoa fazer uma coisa desta e estar tão serena?" Aí eu olhei e disse assim: "Mas que selvagem eu sou, o problema não é da pessoa, não, estava lá bem alegre, eu, caturro, era meu." Eu disse assim: "Você não dá importância, aí não dá importância." Meu Deus, a pessoa ficou a missionária na hora. Portanto, muita coisa é nossa visão errada. Tenhamos a humildade de reconhecer que nós também erramos e que o outro reage. Só há o verbo reagir porque há o verbo agir. Eu ajo, o outro não gosta, reage. Então, vamos pedir a Deus que nos abençoe neste minuto final, que tome dos médiuns, os companheiros que aplicam passes, para que eles se tornem instrumentos das entidades venerandas e sejamos enriquecidos de luzes, de paz, de sabedoria, que tenhamos nesse momento de serenidade a certeza de que o bem sempre triunfa e a verdade sempre fulge. Nós te suplicamos, Senhor, que nos concedas as tuas energias benéficas para daqui sairmos renovados, confiantes, cheios do Espírito do Senhor. Abençoa os médiuns, para que eles se tornem instrumentos da tua paz. Ajuda-os. Nós te pedimos por Ana Jaici, por Marives, pela Regina, por aqueles que nos pedem orarmos por eles, os que estão aflitos neste momento, os que vieram desesperados, para que saiam em paz, resolvendo-se por mudar de conexão para com Deus. Abençoa-nos a nós, a cada um de nós, com a paz no coração. Abençoa nossa família, nossos afetos, nossos inimigos, aqueles que nos querem mal. Os suicidas, as entidades perversas que se comprazem afligindo o próximo. Ó Jesus, abençoa o Natal em nosso lar, em nossa família. Nasce outra vez, Jesus, em nossos corações. E se tu já te apropriaste de nós, vitaliza-nos, vitalizando nossa casa, nossa diretoria, aqueles que nos ajudam na obra da caridade,
a fazer o bem. Ó amigo daqueles que não têm amigos, socorre-nos, dando paz ao Brasil, às nossas autoridades, paz na terra, não apenas hoje, ou na noite santa, mas em todas as noites, em todos os dias, em teu nome, em nome de Deus, de Maria Santíssima e do Exército do Bem, encerramos a nossa reunião com votos de paz para todos nós. Divaldo Franco, um dos médiuns mais respeitados da atualidade, dedica sua vida ao amor ao próximo e à disseminação dos ensinamentos da doutrina espírita. Com mais de 75 anos de trabalho ininterrupto, sua rotina é um verdadeiro testemunho de renúncia, disciplina e profunda conexão com o plano espiritual. Mesmo com 87 anos de idade, ele segue firme em sua missão, sendo uma fonte de inspiração para milhões. Divaldo Franco não é apenas um médium dedicado. Ele é um verdadeiro instrumento de luz, cuja mediunidade transcende os limites do ordinário. Desde jovem, sua capacidade mediúnica se destacou como uma das mais expressivas da história contemporânea do espiritismo, colocando-o em uma posição de grande responsabilidade frente ao plano espiritual. Como intermediário de espíritos elevados, muitos deles pertencentes a esferas superiores de evolução, Divaldo recebe mensagens que consolam, educam e esclarecem. A produção literária psicografada que ele nos presenteou já ultrapassa centenas de obras, muitas delas assinadas por entidades renomadas como Joana de Ângeles, seu espírito mentor, cuja sabedoria reflete um profundo compromisso com a elevação moral e espiritual da humanidade. Além disso, a sua rotina inclui um número impressionante de palestras proferidas ao redor do mundo. Divaldo já esteve em mais de 70 países, levando a mensagem espírita a diferentes culturas e povos, sempre com a mesma simplicidade e humildade. Essas palestras não apenas divulgam a doutrina espírita, mas também servem como momentos de reflexão e transformação para milhares de pessoas que buscam conforto e orientação. Mas o trabalho de Divaldo não se limita às palavras. Ele também carrega sobre os ombros a responsabilidade por uma vasta obra social, a Mansão do Caminho. Fundada em Salvador, Bahia, essa instituição já acolheu e transformou a vida de milhares de crianças, jovens e famílias em situação de vulnerabilidade. É um espaço onde o amor ao próximo é vivenciado na prática, oferecendo educação, saúde e dignidade àqueles que mais necessitam. Cumprir todas essas tarefas exige uma entrega total, pois a missão de um médium desse porte não permite descanso. É um exercício diário de renúncia, disciplina e fé. Divaldo não apenas orienta e consola as pessoas que o procuram, mas também carrega a responsabilidade de zelar pela fidelidade da mensagem espírita frente ao mundo. Ele dedica horas ao estudo e à prece, mantendo sua conexão com os espíritos que o auxiliam e guiando suas ações com humildade e obediência às orientações superiores. A rotina de Divaldo Franco é um testemunho vivo de que a verdadeira missão espiritual exige amor incondicional, trabalho constante, acima de tudo, renúncia. É uma vida vivida para servir, um trabalhador fiel do Cristo. Seu exemplo nos ensina que, mesmo diante de todas as dificuldades, é possível viver com propósito e plenitude. E assim, a cada novo dia, Divaldo segue iluminando vidas, deixando um legado que transcende o tempo.